Oi, gente, então, dando sequência a mais uma aula de fisiologia humana, né? Hoje a gente vai conversar sobre o sistema respiratório. É, Como eu falei, essa aula é depois de sistema digestório, né? Na minha organização. Não sei como tá dos outros professores, do nome do Adam, mas vamos lá. O sistema respiratório. O que é o sistema respiratório? A função dele. A principal função do sistema respiratório é promover as trocas gasosas. Meu Deus, por que trocas gasosas? Porque a gente precisa respirar e precisa eliminar. Por quê? Porque o gás que a gente respira não é o mesmo que a gente elimina, são gases diferentes devido ao metabolismo. Como assim? O nosso corpo ele vai produzir reações, como eu já conversei com vocês, toda aquela coisa de cadeia respiratória, ciclo de Krebs, mas isso produz gás carbônico. Esse gás carbônico, ele precisa estar no corpo, obviamente, mas tem um máximo. E o que é produzido é muito além do máximo que pode. Então, ele precisa ser eliminado. Em contrapartida, a gente precisa do oxigênio para quê? Para poder ter todo o processo de respiração. Só que, como a gente respira e ele é utilizado, uma hora ele acaba. É que nem química. Reação química, reagente produto. Reagente esgotou, acabou a reação. Fator limitante do reagente limitante, acabou, a reação para. Mesmo que eu também tenha. Ou seja, é preciso que entre sempre mais oxigênio. Então, é uma troca sempre de uma saída de gás carbônico e uma entrada de gás oxigênio. E assim vai. E aí a gente precisa entender o quê? Que o sistema respiratório é dividido em uma via aérea superior e uma via aérea inferior. Por quê? É uma parte, eles têm funções diferentes. Uma parte vai ser responsável por recepcionar o ar, por assim dizer. A outra parte não, a outra parte vai ser responsável justamente por trocar esse ar. Porque o ar que entra é o ar que vai querer depois, quando chegar no final do processo, passar oxigênio para o sangue. E aí o ar que vai sair vai ser aquele que vai levar o gás carbônico. Na via aérea superior, nós temos estruturas como boca, faringe. Ó, lembra que eu falei da faringe no sistema digestório? Faringe, ela está presente nos dois, e a laringe. A laringe é a faringe ela vai bifurcar, para trás tem o esôfago, né? Toda aquela coisa da digestão, e para frente tem a laringe. Tem essas quatro estruturas principais. A principal função dessa parte é filtrar e aquecer o ar. Como assim filtrar e aquecer? E por que filtrar e aquecer? Filtrar porque o ar é cheio de sujeira. O ar ele não é uma coisa limpa. Mesmo que assim seja invisível aos olhos, ele é sujo. Então a gente precisa filtrar esse ar que a gente vai respirar e também aquecer. Por quê? Porque a nossa temperatura interna do corpo é 36 graus e meio. E o ar que vem de fora, ele é gelado em comparação a isso, porque ele é mais frio. 30 graus é frio pro ar, porque aqui dentro 36,5, né? A média. E aí, o que a gente tem que pensar é que um dia quente, você respira mais tranquilamente, mas um dia frio, chega até a doer para respirar, dependendo. E por quê? Porque a temperatura, ela vai influenciar. E como que filtra, como que aquece? A filtração ocorre principalmente pelo local por conta dos pelos, sabe? Pelos, assim, que nem no nariz a gente tem. Alguns cílios. O que são cílios? Que nem aquela célula de borda em escova, a célula vai ter algumas protuberâncias que vão ser como se fossem cílios que vão ficar se movimentando. Além disso, essa célula também vai produzir um muco, e esse muco produzido vai agarrar nessa sujeira. Ou seja, a sujeira entrou, ela prendeu nesse muco. E aí esse cílio vai fazer o quê? Esse cílio vai movimentar e vai empurrar de volta para onde? Para cima. Para a boca, para o nariz, e aí empurrando para cima, você vai expectorar, ou seja, você vai ou assoar ou cuspir esse muco. Aqui, quando forma muco no nariz também, né? Quando já é respirado principalmente, também é basicamente isso. E aí tem a questão do aquecimento. Como é que aquece? Nossa região nasal é uma região, e bucal também, mas nasal principalmente, tanto que respirar pela boca é um pouco, não um pouco, é muito pior do que respirar pelo nariz. Eu vou avaliar assim. O aquecimento acontece porque a região nasal é uma região cheia, mais cheia de capilar sanguíneo. É por isso que quando a gente sangra pelo nariz, a gente sangra muito. Muito mais no que o braço, por exemplo. Porque tem muito capilar sanguíneo. Por quê? Para poder ter uma troca de calor. Porque esse capilar sanguíneo está circulando pelo corpo, o sangue que está vindo lá dentro está 36 graus e meio, mas na hora que ele passa, o ar que tem contato lá, por trocas térmicas, né? Transição de calor, né? Aquele negócio de. Deixa eu ver se eu lembro. Fluxo de calor lá, temperatura quente, temperatura fria, K vezes a área, dividido pelo comprimento lateral. Tá? Esse negócio aí é difícil, gente.
que acontece? Como vai ter o ar passando lá, vai estar em contato, esse calor é transmitido, e esse ar é aquecido. Na boca, não tem pelo. Na boca, não tem essa vascularização tão grande. Até tem, só que para pensar. Olha o tamanho do nariz. É muito mais fácil esquentar o ar que está aqui dentro do que o ar que está dentro da boca, porque a boca é grande. Ou seja, nem todo o ar dentro da boca está em contato com a mucosa. Mucosa, quando eu digo as paredes. Já no nariz, a chance é maior. É por isso que muitas vezes, quando a gente fica resfriado, a gente respira pela boca e aí o ar gelado e sujo acaba irritando a garganta e a gente acaba inflamando a nossa garganta por conta de um resfriado. Às vezes são causas separadas que acabaram fazendo todo um quadro clínico ruim. E aí, como eu já falei para vocês, a faringe está no sistema digestório, respiratório, ela bifurca e tudo mais. Aí vai ter uma tampa cartilaginosa, que é chamada glote. Mentira, ó, é epiglote. 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 Depois eu arrumo isso aqui. Epiglote. Certo? E aqui só para a gente ver. O ar entra aqui pela cavidade nasal. Da cavidade nasal ele vai dar uma circulada aqui, esquentou, teve os pelos que tirou a sujeira. Vai vir aqui, né, pela faringe. Não precisa saber esses nomes aqui. São nomes, assim, mais a nível superior. Saiba faringe. Esse nome. Vem aqui na faringe. Quando chega aqui nessa altura, o que acontece? A glote, a epiglote vai estar aberta para cima, o ar vai entrar, laringe e traqueia. Quando se a epiglote estivesse fechada, vou até fazer de outra cor. Se ela estivesse fechada, ela ia estar aqui, aí o alimento viria aqui, ó, bateria nela e desceria aqui pelo esôfago. Ou seja, tem toda essa movimentação dinâmica, né? E aqui, a epiglote, a glote, essa região aqui, a epiglote vai tampar. Vocês já perceberam, né? Já entenderam. Agora, as vias aéreas inferiores. A gente vai ter a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. Tem que saber? Tem que saber o nome dessas partes. E creia que não são muitos nomes, porque a quantidade real de nome que tem quando você estuda isso de verdade, sim, seja no curso superior, é imenso. Então, dá. Pode ter confiar que dá. Quem passou falou que dá. Então, você consegue. A traqueia vai vir logo após a laringe, né? A laringe é a última parte superior. A traqueia vai vir logo após a laringe. Da traqueia vai ter ramificação em brônquios. Os brônquios vão se ramificar em bronquíolos. Os bronquíolos vão se ramificar em alvéolos. E aonde entram os pulmões? Os pulmões vão ser estruturas que vão abrigar os bronquíolos e os alvéolos. Vamos entender como funciona isso aqui. E só para mencionar, a traqueia é um tubo cartilaginoso que também possui cílios e muco para evitar a chegada de sujeira. Ela já não tem mais papel de aquecer, mas tem papel de preservar com que a sujeira chegue. Eu vou mostrar a anatomia para vocês. Ó, já que eu volto lá. Aí aqui vai ter a traqueia. Ela vai ter onde os cartilagem, vai ter cílios, muco e tudo mais. E ele impede que chegue... A sujeira, o máximo que você quer é que ela não chegue até aqui. Passou daqui é preocupante. Então, ela vai tentar ao máximo impedir que a sujeira chegue aqui. Mas ok. A traqueia se ramifica em 2 brônquios. Assim, tá abreviado, né? 2 brônquios. Separei de bronquíolos. Bronquíolos sem S, brônquios não. Vai ramificar em 2 brônquios. Certo? Esses brônquios vão dar uma continuada até que eles viram bronquíolos. E aí já não interessa mais quantos bronquíolos ele forma, esse já é um conhecimento assim superior. E esses bronquíolos continuam, ó, continua, até formar alvéolos, que são bolsinhas. E nesses alvéolos, como vai estar escrito aqui na última, os alvéolos são as estruturas responsáveis por realizar a troca gasosa em si. E é um processo que a gente chama de hematose. Vou mostrar uma imagem de um alvéolo. O alvéolo aqui, ó. Aqui vem a traqueia. Traqueia ramificou em brônquios. Brônquios viraram bronquíolos. E, ó, bronquíolo. Aqui. Ó, vamos mudar de cor. Bronquíolo aqui, ó. Bronquíolo. Chegou aqui no alvéolo, que é nada mais nada menos do que sacos. É como se fosse um cacho de uva, saquinhos,
Que aí, por que em saquinho? Porque ele vai, é como se ele fosse assim, ó, várias bolinhas, e tem uma maior de contato. Por que você concorda que, e quando eu digo que toda parede aqui vai ser utilizada, é diferente de eu ter um círculo. A área de contato aqui é muito maior se você for parar para somar. Apesar de, tipo assim, do tamanho assim, ser igual, a área de contato é muito maior. É que nem aquela imagem da Billy, que eu mostrei, da gordura antes e depois da ação da Billy. E aí, se você reparar, tá vendo esse coisa vermelha aqui? Vaso sanguíneo. Isso aqui, ó, vaso sanguíneo. Por quê? Eles vão estar envoltos aos alvéolos porque vai ter essa troca gasosa. Porque o gás carbônico, CO2, vai sair do sangue para o espaço do alvéolo e do alvéolo segue para fora do pulmão. Enquanto o oxigênio está lá dentro do alvéolo e sai de lá e vai para o sangue. Porque o sangue é o que vai transportar esse ar pela estrutura, né? Hematose, a troca propriamente dita. Esse processo de troca acontece através da difusão. Difusão, o que é aquele negócio de difusão? Difusão, transporte passivo, gradiente, ou seja, vai do mais para o menos, ou seja, onde está mais concentrado para o menos concentrado. E como no alvéolo tem mais oxigênio, porque está vindo em direção ao alvéolo e depois para o sangue, sai do alvéolo e vai para o sangue, porque o sangue tem menos oxigênio. Em contrapartida, o sangue tem mais gás carbônico e aí ele vai passar para dentro do alvéolo gás carbônico no processo de difusão. E assim vai o tempo inteiro e assim que os gases são trocados. E aqui a imagem mostrando o CO2. Ah, mas de novo eu perdi o cursor. Meu Deus do céu, gente. Eu só perco esse negócio. O CO2 saindo da massa aqui para fora e o O2 entrando. Entrando. E aqui vai ter ó, a bolsinha do alvéolo, né? O capilar aqui, né? O vaso sanguíneo, as hemácias passando e aqui muda. E aí nós até que a cor muda, né? Porque dependendo do gás dentro do... O gás no sangue, ele vai mudar a cor. Vocês devem ter tido isso no sistema circulatório, né? O gás arterial, ele é um gás mais vermelho, mais vivo, enquanto o gás venoso, que tem menos oxigênio, é um gás mais escuro. Enfim, tem a ver com a presença do gás. E para finalizar, essa aula é bem rápida, movimentos respiratórios. O que são movimentos respiratórios? É entender propriamente dito como que esse movimento acontece. Porque assim, como que o ar entra no pulmão, como que o ar sai assim? A gente não precisa... Por quê? Porque é um movimento autônomo. Porque você pode perceber que nossa respiração, se a gente não parar para perceber, ela acontece. Ou seja, é algo assim, natural. Então tem uma movimentação assim, mecânica que faz com que isso aconteça. E para isso, você precisa ver um mecanismo, né, que faça isso acontecer espontaneamente. E esse mecanismo se dá por diferença de pressão. Como assim diferença de pressão? Ó, vou ler. Assim como na difusão, a pressão tende a empurrar o ar da região de maior pressão para a de menor pressão. Sendo, inclusive, como funciona uma seringa. Você está com uma seringa, quando você está com a seringa e você aperta a seringa, a pressão que você faz empurrando aquele negócio de seringa, chamado êmbolo, quando você empurra, a pressão é mais forte do que a pressão de fora. Logo, o ar lá dentro, ou o líquido lá dentro, sai, certo? Quando você tampa a ponta da seringa e tenta apertar, não sai, porque a pressão que você está fazendo ali é tão forte que o êmbolo não vence essa pressão. Ou então vence, explode, né? Ou seja, tem um gradiente. E, além disso, como a gente vê em física, em química, a alteração do volume de um recipiente fechado altera sua pressão, pois são inversamente proporcionais. Isto é, aumentar um, o outro diminui. Como assim? Meu Deus. Se você... deixa eu pensar. Não está me vindo um exemplo claro na mente para deixar didático. Mas, vou recorrer à fórmula. Pressão vezes volume inicial, certo? É igual pressão final vezes volume final, certo? E aí, isso aqui tem que ser constante. Se eu diminuir a pressão aqui, eu preciso subir isso aqui. Por quê? Porque a ideia é de que isso aqui vai ser uma coisa constante, uma coisa fixa. Constante. Ou seja, meio que anda em antagonia. Quando eu pego uma coisa e aumento o volume da coisa, a pressão diminui. Por quê? Porque a pressão de um gás é dada pelo... Como que fala? Pela colisão, sabe? Colidir.
Quando as moléculas dos gases colidem com a parede de determinado recipiente, isso aqui a gente chama de pressão. Se a gente aumenta o volume, a quantidade de colisões diminui, e aí a pressão diminui. É isso que eu queria lembrar. Logo, para que a pressão dentro da caixa torácica diminua, é necessário que a caixa torácica aumente, porque como a gente aumenta um recipiente, a pressão diminui. E aí, caso a gente queira que a pressão da caixa torácica aumente, a gente precisa fechar ela. O que é bem intuitivo. Se a gente pega uma bexiga e a gente aperta, é tanta pressão que ela estoura. Ela procura um jeito de sair o ar. E basicamente já é isso que acontece. E aí, só que tem um detalhe. Como que a gente vai fazer com que tenha essa alteração de pressão dentro da caixa torácica? Como? Alterando o volume. E como que a gente vai alterar o volume? A gente vai alterar o volume através da expansão e contração dela, que vai ser dada através de músculos. Músculos. Quais músculos? O diafragma e os músculos intercostais. Ou seja, essa movimentação de músculos faz com que a gente aumente e diminua o volume da caixa torácica, permitindo que tenha essa diferença de gradiente e aí o ar entre. Por exemplo, na hora da gente inspirar, vou mostrar. Na hora da gente inspirar, o ar vai entrar, ou seja, quer dizer que a pressão fora está maior, a pressão dentro menor e vai deslocar o ar para dentro. Nessa hora, a caixa torácica ela expande. Como ela expande, a pressão dentro dela diminui, porque o volume aumentou, a pressão diminuiu. Nisso o ar entra. Aconteceu a hematose, troca gasosa, esse ar vai querer sair. O que o corpo faz? Ele contrai a caixa torácica, diminui o volume, aumenta a pressão. Aumentou a pressão, fica mais forte do que a pressão de fora. O ar é expelido. E aqui, para a gente ver o diafragma, esse músculo aqui, ele está logo aqui embaixo do pulmão, embaixo do coração. É ele que separa a região torácica da região abdominal, né, por dentro do corpo. E aqui os músculos intercostais, que são os músculos que estão entre as costelas. E aqui, para a gente entender, na inspiração, a caixa torácica se expande. Tá vendo essa setinha para cima? A caixa torácica, ela é basicamente assim, as costelas estão aqui. Quando o músculo contrai, a costela faz assim. Elas se abrem e expandem assim, né? Ela dá uma esticada porque tem uma cartilagem. Quando a caixa torácica diminui, ela faz assim, ou seja, diminui o volume. Na hora que expande, ela faz assim. É basicamente isso que essa setinha para cima aqui quer mostrar. A caixa torácica ela dá uma levantada e aí ela aumenta. Você faz assim, ó, para frente. E aí o diafragma, o que ele faz? O diafragma contrai. O diafragma, naturalmente, ele está para cima. Quando ele se contrai, o diafragma está aqui. Assim, ó. Ele está aqui. Quando ele contrai, ele diminui assim, para baixo, fazendo com que a caixa torácica consiga descer. Na expiração, é tudo ao contrário. Na expiração, os músculos intercostais que vão estar aqui para frente, eles vão, ó, as costelas descem. Quando ela desce, ela faz um movimento. Ela não desce assim, ela desce assim. É que nem a malça de um balde, sabe? Ela desce assim, descendo assim, ela vai diminuir a parte aqui no frontal. E o diafragma, ele vai relaxar, né? Ele tá aqui contraído. Na hora que ele relaxar, ele volta assim para cima. E aí ele empurra de volta o pulmão para cima, ou seja, ele vai diminuir esse volume. Diminuindo o volume, a pressão aumenta e o ar sai. Expiração. É basicamente isso o sistema respiratório que eu tenho que falar com vocês. Falei que ia ser bem rapidinho, né? E é isso, gente. Bons estudos, bom Enem.